em São Paulo, então a gente tem alguns clientes e a gente trabalha com essa parte do BIM. Eu acho que ainda existe bastante dúvida sobre o que é, e a gente precisa começar a desmistificar isso para as pessoas terem contato com isso e realmente começarem a trabalhar com o BIM. Eu por trabalhar com ele e ser apaixonada pela metodologia, eu acredito que este é o futuro, né, da construção. Eu acho que muito provavelmente nós caminharemos para os processos serem BIM. E, bom, deixa eu apresentar aqui a minha tela. Eu queria fazer essa apresentação de uma forma bem tranquila, queria que vocês participassem, fizessem perguntas, tá bom? Um bate-papo mesmo, vou apresentar o meu dia a dia de trabalho, uma introdução bem rápida ao BIM, o que é o BIM, mas em linhas gerais, tá? Sem entrar em muitos detalhes. E vou apresentar o meu dia a dia de trabalho, mostrar o que eu faço, como que o BIM é trabalhado dentro do universo de projetos. Bom, deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos lá. Peraí que eu tô na última. Bom, eu acabei de me apresentar, né? Mas tá aqui de novo, então, sou engenheira civil, hoje também consultora BIM, atuo, né, na área de instalações desde 2014 e utilizando a metodologia BIM, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, mas antes de eu entrar propriamente no BIM, só para a gente ter um contexto do processo construtivo, né, olhando um pouco para a engenharia civil, lógico que o BIM ele pode ser utilizado em todas as disciplinas, né? É uma metodologia de trabalho, ele vai apresentar recursos diferentes, mas trazendo um pouco para a minha realidade, para o que eu faço para a engenharia civil, eu coloquei aqui um esquema de um processo construtivo, né? O que a gente entende por um processo construtivo. Né? Então, a gente tem esse contexto do desenvolvimento de um empreendimento. Né? Então, você tem ali o planejamento, a elaboração do projeto, a preparação para a execução, que demanda mais tempo, e, finalmente, depois da entrega, a gente tem o uso, né? Para usufruir daquilo. Hoje, né? Não hoje, mas no contexto do CAD, no contexto de projetos sem o BIM, a gente tem menos tempo de projeto, né? E mais tempo de execução. Com o BIM, eu não acho, mas acaba que o tempo de projeto ele aumenta, mas a gente acaba, a eficiência da execução melhora. Então a gente tem um ganho, apesar de parecer, mas eu vou gastar mais com o projeto, eu vou ter mais tempo ali, mas a gente está também dentro do projeto, já prevendo problemas, né, na hora da execução, durante a execução. E isso permite uma execução mais eficiente, uma execução mais correta, né, mais assertiva. Então, ele traz um ganho geral no processo, né? E aí, quando a gente fala de problemas de execução, né? Eu vou abrir aqui, eu não sei se eu consigo ver, mas vocês podem falar. Quais são os problemas, né? O que a gente vê numa. O que é a coisa mais comum de acontecer quando você está fazendo uma reforma na sua casa, ou quando você está fazendo uma obra, está construindo alguma coisa? Quais são, assim, as principais queixas? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o chat, né? Vocês podem ir mandando no chat. Aqui. Ou podem falar também. Ninguém! Tainá, você que estava conversando comigo, alguma ideia? Tá, eu posso arriscar. Eu acho que. Eu nunca fiz um projeto, então eu Uhum. acho que as principais queixas seria o entendimento do projeto. Sim, a gente tem um problema com isso, sim, na hora da execução,
né? Mas e quando é o cliente? Quais são as principais queixas que o cliente traz? Né, a pessoa que está executando a obra, quando você vai fazer uma reforma, todo mundo fala, ai, vai mexer com obra, né? Todo mundo já torce o nariz. Por que que a gente já dá essa torcida de nariz? Alguém quer arriscar, quer falar? Bagunça, poeira, sei lá, quebra a parede. Sim, sim. Consertar as instalações algumas vezes não estão nas normas, aí tem que refazer. Exatamente, exatamente isso. A gente tem assim, todo mundo fala, você planeja que você vai gastar X e você gasta 5X, né? Ou então, nossa, ele falou que ia ficar pronto em uma semana e faz um mês que ele tá aqui, isso não termina, e é só pepino, e todas essas coisas. Então, as principais queixas realmente, né, estão voltadas nessa interface, né, do erro da execução de um projeto, por exemplo, quando ele não é entendido na obra, né, e também desses problemas que acontecem, porque quando a gente fala de um projeto, quando a gente fala de um empreendimento, a gente tem várias disciplinas, várias coisas acontecendo ali ao mesmo tempo. Então, assim, a engenharia vai te apresentar vários nichos de trabalho, né? Igual a medicina, você tem um cardiologista, você tem lá um clínico geral, né? E a engenharia também vai apresentar as suas especialidades, né? Então você tem ali o engenheiro de estruturas, você tem o engenheiro de hidráulica, você tem o engenheiro eletricista que vem de uma outra disciplina, né? Você tem, por exemplo, envolvido na obra um arquiteto, você tem o técnico, o mestre de obras, a própria mão de obra. Então você tem várias pessoas, né, dentro do processo. E como gerir isso, né? Como evitar erros, né? Porque quando a gente vê, quando não existe esse diálogo, né? Então essa daqui, por exemplo, é uma clássica, né? Hidráulica versus estrutura. Se tiver alguém aqui que trabalha com estruturas, provavelmente está dando arrepio de ver isso, né? Você tem vários tubos, né? A tubulação de hidráulica chegando e cortando uma viga, né? Isso não é correto, né? A gente não pode ter esse tipo de incompatibilidade dentro da execução, né? Nesse caso aqui, em vermelho, ó, é a projeção de uma janela, né? E aqui, né, com essa achura aqui, seria um pilar. Então, por exemplo, você não pode cortar um pilar para colocar uma janela, né? Então, isso aqui é uma falta de compatibilidade, né? Um erro de compatibilidade, né? Uma falta de diálogo, de conversa entre as disciplinas de arquitetura e estruturas, tá? Aqui, mais um exemplo, né? Na instalação de combate a incêndio versus a elétrica. Então, você tem aqui as eletrocalhas passando e precisaria, né, sair com a tubulação aqui abaixo, né? Então, você faz uma tubulação aqui por cima, né? Então, você vê que a solução não é a mais eficiente, né? Você colocar uma água para ir no sentido ascendente, né? Você vai precisar de mais pressão aqui, isso foi calculado, isso foi projetado, isso está previsto em projeto. Então, aqui mais um caso, né? Incompatibilidade, os eletrodutos cortando um pilar estrutural, né? Não se pode cortar a estrutura dessa forma. Ou, mas é a minha única opção. Então, precisa haver um diálogo com o engenheiro de estruturas, com os responsáveis pela estrutura, para ver se isso é possível, como fazer isso, né? Sem perder a eficiência da edificação, sem comprometer a estrutura da edificação. Né? Todas essas questões, todas essas incompatibilidades depois, elas se refletem no uso, né? Acabam surgindo várias patologias dentro da edificação e ela perde a sua eficiência, né? Então, todas essas coisas, né, é o que a gente tenta evitar, né, com o uso da metodologia BIM. Né? Como? Então, aqui a gente tem algumas das consequências de um projeto, né, que seria mal compatibilizado ou sem compatibilização alguma. Né? Então, a gente tem custos adicionais que não são previstos, né? Porque você chega, você já está ali com a situação, primeiro que você precisa parar tudo para chamar alguém para resolver. Né? Ah, como que eu vou resolver isso? O que eu faço agora? Então, isso vai, né, causar, isso automaticamente vai acarretar em custos adicionais. Né? O atraso no cronograma e entrega, e a redução da qualidade do empreendimento, você faz esses improvisos, né? Acabam virando gambiarras, né? E claramente não são soluções
corretas, né, para manter a eficiência e qualidade, né, da edificação como um todo. Então, entrando no BIM, né, tendo em mente todos esses erros, todas essas incompatibilidades e todas essas queixas que a gente tem do que a gente conhece hoje dentro da construção, a gente aparece com o BIM. Né? E muita gente acha, nossa, mas é uma coisa nova. Não tanto, tá? Já nos anos 90, já se falava em ter uma plataforma virtual para a gente conseguir, para que as disciplinas conseguissem conversar entre elas, para que a gente conseguisse fazer uma simulação, né, daquilo, para que a gente conseguisse enxergar ainda na fase de projeto, né? Então, literalmente, né, BIM é uma sigla, né, para Building Information Modeling, né, que pode ser definido, igual está aqui, isso vem do BIM na prática, um processo que permite a gestão da informação por todo o ciclo da edificação. Então, quando a gente trabalha no 2D, a gente trabalha com geometrias, né? Então, a gente tem lá um desenho no CAD, geométrico, você tem desenhos, né? No caso do BIM, você vai trazer informação para esse desenho, tá? Você vai trazer informações para os elementos que estão ali. Tá? Então, a ideia é que eu faça o meu modelo de elétrica, né? Vou mostrar aqui para vocês alguns exemplos, tá? Eu acho que esse aqui é um exemplo legal, porque ele está dividido. Então, aqui a gente tem uma edificação de uso residencial multifamiliar, tá? Na cidade de Uberlândia, são 5 sobrados geminados. E aqui a gente tem, então, o modelo de elétrica. Então, o projetista de elétrica fez o projeto dele e criou o modelo dele, certo? A mesma coisa com o projeto de hidráulica de água fria e água quente. Então, um outro projetista vem e envia o modelo da hidráulica, né? Então, a gente já tem aqui 2 disciplinas trabalhando. Junto com isso, a gente também precisa pensar no esgotamento dessa edificação, né? Então, aqui a gente tem um modelo de esgoto, né, de esgoto sanitário e drenagem de águas pluviais, tá? Então, cada um fez o seu modelo e tem também junto, né, a estrutura. Então, a ideia, quando a arquitetura é modelada, a gente também faz essa compatibilização com a arquitetura. Mas é que eu queria mostrar para vocês as disciplinas de engenharia que a gente fez em BIM nesse projeto, tá? Então, aqui a gente tem o modelo de estruturas, que vocês estão vendo aqui em branco, né? O de elétrica, que vocês viram separados, ele está aqui também, né? A mesma coisa com as caixas d'água. Então, a gente consegue ver, né? Eu consigo aproximar aqui e automaticamente eu já vejo algumas coisinhas que estão fora do lugar, né? Que eu poderia melhorar, né? Como chegar na melhor solução. Ó, se eu vou passar uma tubulação aqui, eu posso passar essa tubulação? Tem um pilar, né? Olha aqui, ó, um caso clássico, ó, tá vendo? Então tá cortando. Eu posso cortar ou eu preciso fazer um desvio, né? Então isso são coisas que a gente vai tendo que conversar, mas que a gente consegue visualizar no modelo. Às vezes é difícil de visualizar isso nos 2D. E é isso, quando a gente chega no 2D, cada um faz o seu, né? E envia lá para a obra, cada um vai sair executando, né? Só que você tem no mesmo espaço várias instalações, várias disciplinas trabalhando. Então a gente precisa chegar na melhor solução para que tudo aquilo junto funcione, né? Como fazer isso? Como chegar nisso? Sabe? Então a gente precisa ir olhando. E aqui, quando a gente vê isso ainda na fase de projeto, por exemplo, eu estou vendo isso aqui ainda na fase de projeto. Então, eu já sei que eu posso colocar um desvio aqui e pedir para ele passar pela laje, por exemplo. Ou vir com outra descida aqui para atender somente esse lavatório. E aí, vai economizar que ou ele já quebra esse pilar, ou ele já com a laje pronta, eu tenho que fazer um rasgo na laje para passar a tubulação, tá? Então, são decisões que a gente são tomadas de decisões na fase de projeto que vão evitar certos tipos de inconvenientes, né, de improvisos na hora da execução. Então, eu queria mostrar para vocês, esse aqui é um exemplo, tá? De modelo BIM, né, um modelo federado que a gente tem aqui das instalações de estrutura, do projeto de estrutura junto com os projetos de instalações elétricas e hidrossanitárias.
voltando aqui, então, a ideia, né, é que agora todo mundo trabalhe junto, porque antes, no 2D, ficava tudo, a informação se cruzava, né? Você não conseguia todo mundo muito entender, né? Fica confuso. Por mais que você tente fazer a compatibilização no 2D, ela não, ela não é tão eficaz, ela não é tão eficiente, as informações se cruzam, os projetistas não conversam, cada um faz o seu projeto e acaba que não tem como, isso vai ter interferência na obra e às vezes acaba que a solução final sai da mão do engenheiro, acaba sendo lá do mestre de obras ou da pessoa que está lá na frente, né, à frente da execução. E isso acaba custando, né? Não só dinheiro, mas acaba perdendo. Eu penso no BIM como uma valorização da engenharia mesmo, porque as soluções voltam a ser nossas, né? Engenheiros. Olha, a minha solução é essa. É assim que eu preciso que seja, né? A minha solução técnica é essa, baseada em norma, é assim que precisa ser feito. Ah, mas não pode porque aqui tem uma estrutura. Ok, então eu novamente vou buscar na norma, eu novamente vou buscar na orientação técnica onde passar aquilo. Não vou deixar para ser resolvido em obra de uma forma improvisada, de uma forma completamente fora de norma. Né? Então a gente pensa no BIM, né, como essa colaboração das pessoas trabalhando juntas. Provavelmente vocês já ouviram falar do modelo 3D, a gente acabou de ver um, né, da representação 3D, e no BIM a gente tem aí uma série de Ds, já estão falando, acho que já está chegando no 10D, tá, gente? Eu estou fazendo a pós-graduação também, mas às vezes fica difícil de acompanhar. O que a gente tem, né, que é mais comum, né, que até eu trabalho, a gente trabalha até aqui, eu já trabalhei até aqui com simulações 5D, na verdade, até simulação 7D, mas enfim. O que são esses Ds? Né? O que são essas dimensões? Então, o modelo 3D é aquilo que eu mostrei para vocês, é realmente a modelagem do projeto. Né? Você conseguir enxergar o projeto 3D. Né? O 4D, você vai integrar junto ao seu modelo o tempo. Tá? Então, nada mais é do que você fazer uma simulação do seu modelo ao longo do tempo. Por exemplo, em um mês de obra, onde o meu modelo tem que estar? O que tem que estar feito? O que tem que ser feito? E ali você vai simulando. E dessa forma ele vai crescendo, né, ao longo do tempo, né? Ele cria isso e você consegue entender como é melhor de ser executado? Qual seria a forma mais eficiente? Quais são os insumos que eu preciso no canteiro, naquele momento, para eu estar naquele ponto da minha edificação? Então, você consegue ter um controle do seu planejamento. Né? Você consegue enxergar isso de uma forma um pouquinho mais assertiva. Né? No 5D, além do tempo, você vai incluir os valores de orçamento, vai incluir custos. E aí, novamente, você pode usar uma ferramenta eu vejo muito fazerem isso no Navisworks, né? Que é o valor também, o custo. Então, você consegue mais uma vez fazer uma simulação, e nessa simulação você vê, junto com o tempo, né, quais são os valores que você está gastando. Porque se lá eu estou fazendo a simulação no 4D do tempo, eu sei que insumo eu vou precisar naquele momento da obra, automaticamente, quando eu acrescentar o parâmetro custo dentro daquele elemento, eu vou ter uma simulação de valores também. Né? Então, são essas simulações. Uma coisa que é interessante é que, apesar de você ter assim, 4, 5, 6, 7D, não necessariamente você precisa fazer isso na ordem que eles aparecem. Por exemplo, é o 6D, né, que a gente faz a simulação de sustentabilidade. Por exemplo, você pode fazer simulação do posicionamento solar, né, para você entender onde ficaria melhor você locar as janelas, por uma questão térmica, por uma questão, enfim, de variação, né, da própria temperatura dentro da casa, onde colocar ar-condicionado, essas coisas. Então, é uma forma de você fazer um estudo também, né, em fase de projeto, você verificar se a sua ideia, né, se o seu produto é eficiente, se ele funciona, tá? E o 7D, ele já vem como gerenciamento do produto final, tá? Então, você fez lá um modelo. Claro que o modelo, ele sofre alterações desde o início, né? E
o que é interessante para a obra é a documentação, né? Você não vai mandar um modelo para a obra, você vai mandar uma documentação 2D, certo? Só que, se você compatibilizou o projeto no 3D, automaticamente na hora que você emitir a sua documentação, o seu projeto vai ser mais assertivo. Então, você vai precisar de menos correções lá na hora. Não vão surgir tantas questões lá na hora da obra, né? E no 7D, você teria, então, a ideia seria ser construído um modelo as-built, né, de como isso realmente foi construído, como isso foi executado, e dentro dele você poder conseguir gerir a sua edificação. Como assim? Você realmente ter os elementos dentro lá modelados. Então, por exemplo, dentro de um condomínio, que os condôminos possam mostrar uma lâmpada que esteja queimada, entendeu? Ou que ele possa mostrar, olha, os extintores vão vencer no dia tal, a gente precisa fazer a troca no dia tal. Então, é um modelo para auxiliar o gerenciamento do produto, tá? Depois de finalizado. Então, a gente vê aqui que o BIM, ele não é só lá no projeto, ele vem junto com o cronograma, junto com o orçamento, né? Todas essas simulações para ver se a obra está realmente funcionando, está caminhando como o planejado, o esperado. E ele vai até depois, lá no 7D, que é realmente gerir aquilo, né? Tipo, depois de já estar pronto. Bom, no mundo, né, a gente tem aí, acho que os Estados Unidos e o Reino Unido como, talvez, dentro dos pioneiros, né? Já trabalhando com a metodologia BIM há mais tempo do que aqui no Brasil, né? Então, a gente já tem aqui, desde 2003, né, já foi criado um programa nacional nos Estados Unidos incentivando o uso do BIM. E a partir de 2006 já era exigência, tá, de BIM na utilização da fase de projetos em edifícios públicos, tá? Isso em 2006, a gente está quase em 2022, então vocês conseguem ver aí que já faz um tempinho. No Reino Unido, né, a gente tem aí 2012, ele já estava na fase 1, colaboração parcial, né, de nível de maturidade BIM. E em 2016 eles já estavam na segunda fase, que é o extenso trabalho colaborativo, e desde então o governo passa a exigir o uso, né, do BIM em toda a obra pública, tá? Então, pensando aí no panorama de outros países ali na Europa, vocês conseguem ver datas como 2007, 2011, 2001 na Finlândia, que eu citei, mas a Finlândia também é uma grande escola. Então, a gente tem aí um gap, né? Você vê que outros países já utilizam a metodologia há mais tempo. Né? Aqui no Brasil, a gente tem ali uma primeira lei, né, de disseminação BIM, promulgada no dia 17 de maio de 2018, né, que foi 3 anos atrás, né, quase 4 anos atrás. Então, é um início no Brasil, né, mas é uma metodologia que já é utilizada em outros países. Eu já trabalhei, eu inclusive trabalho com alguns projetos internacionais e realmente a gente utiliza, sim, a gente já faz todo esse BIM, já não é faz o BIM, mas a gente trabalha com essa metodologia já de uma forma bastante. A cultura já está bem disseminada, os profissionais já sabem trabalhar bem com o BIM. Bom, o que seriam essas fases, né, de implementação? Como que isso vai funcionar? Então, a gente tem, a partir de janeiro deste ano, né, a gente começou a primeira fase, que então foca em projetos de arquitetura e engenharia para construções novas, ampliações ou reabilitações de grande relevância, disciplinas de estrutura, instalações, né, elétricas, aquecimento, ar-condicionado. A gente tem aí extração de quantitativos e geração de documentação gráfica, então documenta as pranchas que vão para a obra, e a detecção de interferências e compatibilização. Então, a primeira fase que está agora, né, acontecendo é de que isso já passe a se tornar a realidade dos projetistas no país, tá? Na segunda fase, prevista para janeiro de 2024, execução direta ou indireta de projetos de arquitetura e engenharia na gestão de obras, reformas, ampliação ou reabilitações de grande relevância. Então, são as mesmas disciplinas de novo, mas aqui já entra orçamentação, planejamento, controle de execução de obras. A gente já está falando do 4 e 5D, né? Na primeira fase, a gente está ainda no 3D, a gente está falando de compatibilização de modelos, né?
E atualização do modelo de suas informações, como construído, a gente já está pensando no 7D, já tentando montar um modelo as-built, tá? Na terceira fase, a partir de janeiro de 2028, a gente tem desenvolvimento de projetos de arquitetura, engenharia e gestão, de obras referentes a construções novas, reformas e ampliações. São os mesmos usos, né? Mas aqui, gerenciamento e a manutenção do empreendimento após a sua construção, então a gente já quer que a partir de janeiro de 2028, o 7D também já faça parte de todo esse processo. Gente, falando de BIM, né? Eu acho que quando a gente fala em BIM, todo mundo pensa, o 3D e tudo mais. Eu acho que tem algumas tecnologias que fazem parte disso, né? Que a gente pode usar essas ferramentas dentro desse campo da experimentação, né? Que são as ferramentas de realidade aumentada, realidade virtual e realidade mista. Eu vou mostrar algumas aqui para vocês. Essa é arquivo pessoal, né, de projetos, é uma residência unifamiliar de médio padrão, então esse aqui seria a realidade virtual dela, mais uma vez, um outro modelo, né, federado de estrutura versus instalações, eu apresentei um anteriormente, né, então essa seria a realidade virtual, eu estou vendo ela dentro de um programa de computador. Mas hoje, né, eu gosto muito desse aplicativo, o Augin, também é possível, existem outros, tá? Mas esse aqui especificamente eu tirei no Augin, é a realidade aumentada. Então, realmente a gente foi no canteiro de obras, onde essa casa seria executada, e você consegue colocar, fazer a projeção desse projeto, né, no site mesmo, onde ele vai ser desenvolvido, no canteiro. Um outro exemplo é esse posto de combustíveis também. Mais uma vez, a gente tem aqui o modelo federado dele na realidade virtual. Mais uma, né? Uma outra possibilidade. O Augin também tem essa aplicação de você pode usar um avatar, pode usar um drone também para passear, né? Pelo projeto. Bem legal. E, mais uma vez, a realidade aumentada aqui desse modelo. Outra forma também seria a realidade mista, né? Que esse óculos da Microsoft também já tem algumas aplicações, né? Você consegue enxergar, então já vi alguns engenheiros em obras, né, em outros países que eles colocam mesmo esse óculos e conseguem enxergar o que está acontecendo com o que é o esperado, com o que é o projeto, né? Conseguir enxergar e ali mesmo em loco, conseguem identificar se tem mais alguma coisa acontecendo, se tem mais alguma coisa para ser verificada acontecendo, e caminhar mesmo pela obra, né? Assim, você caminha pela obra, né? Conseguindo enxergar essa realidade aumentada, né? Então, aqui também é uma outra possibilidade. Bom, gente, eu preparei aqui algumas perguntas, por favor, para vocês conversarem comigo. Não me deixem falando somente eu aqui. Eu acho que o ambiente de BIM, o que a gente mais aprende nele é a colaboração, então é essa troca de experiências, né? E eu queria, assim, quais ganhos, assim, vocês conseguem observar, né, na implementação da metodologia no sistema construtivo, né? O que vocês entendem de vantagem em utilizar o BIM, né? E também o que vocês identificam, o que vocês observam de desafios, né, a serem vencidos para que realmente a gente atinja a terceira fase, né, aquela do 7D. Quais são os desafios que a gente vai precisar vencer ao longo do caminho? Se alguém quiser participar, fazer alguma observação também, por favor. Vou deixar o espaço aberto aqui. Obrigada, Ana. Tá, acabei de ver aqui. Se alguém quiser participar, alguém quiser falar alguma coisa. Maria, Oi, Daniel. Eu sei ali os desafios, né, para implementar isso. Uhum. Eu não sei sobre a primeira pergunta, se é a segunda. Os desafios seria você ter especialistas na área para educar essas pessoas. E educar de forma... educar, entendeu? Sim, é um desafio. A gente tem que, por exemplo, as pessoas têm que estar instrumentalizadas. Não adianta simplesmente eu chegar e falar, eu quero projeto BIM, né? Eu preciso que os meus profissionais saibam trabalhar BIM,
né? Eu preciso que as pessoas entendam como trabalhar isso, eu preciso que as pessoas conversem, e é um tempo, né? Porque a gente tem uma curva de aprendizagem. Muitos dos profissionais no mercado hoje trabalham no 2D, estão acostumados, assim, são anos de experiência, assim. Então, você tem uma curva de aprendizado para aprender, por exemplo, um novo software que trabalha em BIM, né? Como fazer isso, como são essas metodologias, como que eu vou seguir, né? Um BEP, qual que é o nível de detalhamento que eu preciso, que são outras coisas que o BIM vai exigir também, né? Então, sim, a gente tem várias coisas para vencer, né? Mas é importante que isso já vá sendo falado, que as pessoas já vão conhecendo de uma forma simples, de uma forma acessível, para que as pessoas entendam. Não, tudo bem, vai demorar um tempo para eu aprender, sim, mas é possível. Como que eu faço isso? Né? Então, quais são as ferramentas que eu vou precisar para me instrumentalizar? A Laiane falou que acredito que reduz o tempo de planejamento de projetos. Olha, o tempo de projeto acaba aumentando um pouco. Porque a gente faz o projeto, né? Normalmente. Porque na hora que você lança, né, no processo, você tem algumas... tem uma linha, né, de raciocínio a ser seguido, uma linha de tempo, né? Então a gente tem ali, inicialmente vão ser definidos os softwares que vão ser utilizados para modelagem, quais são os softwares que vão ser utilizados para compatibilização, quem vai fazer o quê, né? Então a gente tem todo um organograma do que está acontecendo, quem que faz parte do processo, onde que a gente quer chegar, né? A gente tem um plano de execução BIM também, plano de implantação e execução BIM para ser seguido, né? Então, qual é o nível de detalhamento que eu quero no meu modelo? Né? O que eu quero de informação? O que eu preciso de informação? O que o meu projetista precisa me fornecer para que eu tenha o produto que eu quero atingir? Né? Então, eu preciso de codificação para fazer simulação 4D, eu preciso de codificação de orçamento para fazer codificação para o 5D, né? Para fazer simulação de 5D. Sim, são menos chances. Eu vou só complementar, Laene, e aí, Tainá, aí eu já respondo você também. Porque a gente precisa chegar num objetivo comum, precisa todo mundo trabalhar junto. Só que, na hora que a gente abre o projeto, os projetistas vão trabalhar cada um na sua disciplina. Então, não necessariamente neste momento eles estão conversando, né? Porque nesse momento tem todo mundo fazendo projeto. O engenheiro, o eletricista está fazendo, o projetista hidráulico está fazendo, o engenheiro de estruturas está fazendo, então está todo mundo fazendo projeto, né? Claro que a gente precisa combinar algumas coisas, por exemplo, o ponto de origem, para que depois esses modelos casem e tudo mais. Mas após esse início, esse alinhamento inicial do que eu preciso, onde Maria, que eu quero chegar? Oi, pode falar. Vou interromper. Nessa parte que você falou de alinhar, juntar os projetos, no caso, ficaria uma pessoa responsável só por essa parte? Sim, é onde a gente entra com o BIM Manager, tá? Já tem algumas escolas já oferecendo, né? Então já tem algumas especializações que a gente tem BIM Managers, né? E normalmente ele que decide, junto com o manager ali, então ele vai trazer, ele vai fazer um mapeamento do que o cliente precisa, né? E aí ele vai conversar diretamente com os projetistas. Olha, eu preciso que vocês me forneçam isso, né? E aí, a partir daí, cada um vai fazer o seu, vai fazer e vai fornecer. Quando a gente termina, né? Por exemplo, eu trabalho muito com projeto hidrossanitário. Então, eu faço meu modelo, o BIM Manager me solicita, né? Eu preciso disso, eu coloco tudo no meu modelo e mando para ele. Em alguns casos, a gente que faz a compatibilização mesmo, mas em alguns projetos maiores, a gente tem já... quando é projeto pessoal meu, menor, eu atuo um pouquinho como BIM Manager e eu mesmo faço a compatibilização, mas quando eu estou prestando serviço para outros maiores, aí acaba que tem já o núcleo BIM, tem uma equipe, né, para trabalhar com isso. E eu envio meu arquivo, né, meu modelo. E lá ele vai fazer, né, a gente chama de rodada de clash, né? Então a gente tem reuniões de compatibilização. Que aí você vai ter um relatório de clashes. Que são clashes? São as incompatibilidades. Aquilo lá que você viu, né, que a gente viu lá no início, aquela viga cheia de tubo furando lá, aquilo você vai conseguir enxergar no modelo. Aí, na hora que você vê, fala, nossa, olha o que está acontecendo aqui. Então, imediatamente você já sabe que você precisa corrigir. Então, aumenta um pouquinho o tempo de projeto, porque
vai ter esse vai e volta da compatibilização, que a gente é nesse momento que vão sentar os projetistas juntos, né? É interessante que todas as pessoas envolvidas no processo, até mesmo o engenheiro de obras, esteja lá para ele entender o que está acontecendo, e muitas vezes o engenheiro de obras, o que está na obra que vai executar, ele dá muitas soluções legais, que às vezes a gente ali no projeto não tem ideia. E ele realmente fala, isso você pode fazer aquilo. E é bem legal. Então, você tem um ambiente bem colaborativo de troca de experiências, né? Todo mundo tem que ver aquilo para que a gente consiga chegar no produto legal final, né? Então, a gente faz essa compatibilização. São reuniões de compatibilização, são relatórios de clash, todo mundo... Você, por exemplo, vai ter um clash lá de instalação de incêndio com instalação hidrossanitária. Então, eu preciso conversar com a projetista de instalação de incêndio para a gente entender qual alteração acarreta menos impacto. Então, é melhor que eu altere o hidrossanitário ou é mais fácil e eficiente que eu altere o combate a incêndio? Outra dúvida. No caso, isso é depois de fazer o projeto ou daria para fazer isso antes? Depois. Então, só depois, no caso. Isso, mas aí o que a gente trabalha? A gente não emite a documentação. Eu, pelo menos, tento não emitir a documentação antes de eu chegar num modelo fechado, né? Redondo. Porque se você emite a documentação, né? Não, isso aí eu entendi. Não, isso aí eu entendi. Sim, mas acaba que a gente faz o projeto, né? E aí, depois de você ter todos esses modelos, você coloca eles juntos. Nada mais é do que era isso que ia acontecer na obra, né? Ia chegar, só que ao invés de chegar na obra esses modelos juntos e na obra eu ver o que tá dando de errado, eu vou ver no computador, eu vou simular. Então, antes de eu mandar qualquer coisa para a obra, eu vou ver primeiro, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, como que a gente vai resolver? E aí que eu falo da valorização da engenharia mesmo, porque volta para o projetista, volta para a pessoa que tem o conhecimento do normativo, volta para a pessoa que tem o conhecimento do que está acontecendo ali, que está entendendo, que está trabalhando naquilo, né? Volta para essa pessoa. Então, ali a gente consegue resolver, né? Não é que resolva tudo, né? Assim, não é assim, como é que eu vou falar? Os processos precisam ser respeitados, né? E as coisas precisam caminhar, e as pessoas precisam trabalhar juntas para que isso dê um resultado legal, um produto legal no final. Mas sim, aqui a gente, por exemplo, igual a Tainá falou, são menos chances de falhas ou imprevisto, sim. Porque aí o que acontece? A gente já fez essas reuniões de compatibilização, a gente já enxergou um tanto de coisa que aconteceria lá, a gente já resolve. Quando a gente manda a documentação para a obra, esses imprevistos já foram sanados. Então, o caminho onde eu estou cotando, a minha tubulação está passando aqui. Então, eu já sei que não vai precisar, ela vai passar ali mesmo. Eu já vi no modelo, né? Porque muitas vezes você passa uma tubulação aqui e tem um pilar. Aí você tem que chegar para cá, então você já alterou. Isso pode acarretar alguma outra coisa na obra, né? Nesse caso, não tem problema, vai passar ali mesmo. Eu já vi onde está o pilar. Eu sei que ele está ali, eu já desviei. Então, é onde a gente começa a trabalhar, né? E começa a evitar essas coisas acontecerem no momento da execução. Né? Então, assim, você estica um pouquinho mais o seu tempo de projeto, mas você ganha eficiência na execução, né? Você ganha eficiência na execução e isso acarreta menos custo, é mais chance de você ficar dentro mesmo do cronograma, né? Muitas vezes não depende somente do projeto, né? Mas não deixa de ser um ponto, né, importante aqui, uma coisa que realmente faça a sim, eu respondi todo mundo? Mais alguma pergunta? Sim, mais uma dúvida, porque assim, eu não sei fazer nenhum projeto ainda, eu só vi superficialmente. Eu nem conheço direito as coisas. Eu tenho até o Revit aqui, só que, como eu disse, eu não sei mexer direito. Então, eu sou um ignorante, eu vou lhe perguntar. Por exemplo, se a pessoa vai lá fazer o projeto, como você estava dizendo, aí vai apresenta para outra pessoa, no caso, sei lá, a pessoa que ficou responsável pela hidrossanitária, a tubulação de esgoto, pronto. E eu fiquei responsável pelas instalações de incêndio. Pronto. Aí vai que as encanações batem uma na outra, não sei, dá alguma coisa errada. Aí não vai gerar uma confusão, problema.
isso não pode acabar diferenciando no valor do preço, sei lá, causar estresse? Sim, mas aí, nessa reunião de compatibilização, você gera um relatório de clash e automaticamente um programa, né, já vai te dar, já vai te mostrar esses pontos de incompatibilidade. No momento que o BIM Manager identificar uma incompatibilidade entre o hidrossanitário e o de incêndio, ele vai chamar os dois projetistas. Olha, eu preciso de vocês dois aqui para olharem isso aqui e me falarem como que a gente vai resolver isso. O que, que vai gerar menos impacto na obra? É melhor que eu altere o hidrossanitário ou é melhor que eu altere o combate a incêndio? Entendeu? Então, porque sim, vai acontecer, tá? Gente, é impossível. Eu nunca vi um projeto que não deu clash, sabe? Zero clash, assim, não tem jeito, assim. E é muito interessante, porque eu trabalho com projetos desde 2014 e comecei a trabalhar com BIM vai fazer 2 anos. E assim, eu falei, gente, muda completamente a nossa visão, porque realmente, olha, isso poderia dar um problema mesmo. E aí a gente começa a ver as falhas do 2D. Né, a falha da metodologia do CAD, né, da gente utilizar o CAD. E os ganhos que o BIM vai trazer. É difícil? Sim. É uma forma diferente de trabalhar. Então, não tem muito como comparar. E eu também não posso falar que seja mais fácil ou que seja a salvação de todos os problemas da construção. Mas, né, trabalhando com isso, eu pessoalmente, né, eu gosto bastante, eu vejo vantagens, né? Principalmente nessa parte da gente ser mais assertivo com o projeto. Então, não ocorre mais a situação de me falarem, por exemplo, eu não consegui executar seu projeto por conta disso, disso, daquilo. Não, eu já vou conseguir ver antes e eu já vou tentar chegar numa solução que eles realmente consigam executar de uma forma legal, de uma forma eficiente. Ania, pode falar. Boa tarde, Maria Fernanda. Boa tarde. Assim como a senhora, também eu atuo na área de instalações prediais, e já estou adotando a metodologia BIM há 2 anos também, né? E eu faço projetos de elétrica, telecomunicações e hidráulica. A mesma coisa que eu. Eu vou fazer uma pergunta específica sobre essa nossa função. Aí, no caso, a senhora já exerce essa atividade também já faz muito tempo, e por meio do Revit também utiliza o Revit? Eu tenho utilizado, olha, eu trabalho com instalações, eu comecei ainda na faculdade, eu era estagiária de um escritório, e eu fiquei na parte de instalações, e lá eu comecei a trabalhar ainda no 2D, né? Então, ainda no CAD PROG, eu fazia uns projetos de elétrica no CAD PROG, muitos anos atrás. Não muitos, tá, gente? Alguns anos atrás. Aí, de uns anos para cá, a gente percebe, né, a alteração, assim, no mercado. Você fala, tá faltando alguma coisa, eu preciso começar a apresentar mais. E, realmente, acabei participando de alguns projetos maiores em BIM, e foi onde eu comecei a trabalhar. Para as instalações, pessoalmente, eu gosto de utilizar o Builder, né, da AutoQI, o QI Builder. O dimensionamento, né? Sim. Eu gosto dele, eu acho que ele atende legal. Só que, por exemplo, vai depender também se você vai trabalhar em Open BIM, porque alguns contratos que eu trabalhei, por exemplo, não permitem. Eles falam que a modelagem, tudo bem, você pode até fazer no Builder, mas eu preciso que o modelo seja Revit. Então, foi onde eu também precisei começar a aprender o Revit, porque vai depender lá do início, né, daquele plano de execução, quais são os softwares, né? O que está especificado? A gente vai trabalhar em Open BIM? Quando a gente fala em Open BIM, pessoal, a gente fala em trabalhar com aquela extensão .ifc, né? Que eu acho que vocês já ouviram falar. Se não, ele nada mais é do que um modelo 3D que todos os softwares que trabalhem com a interoperabilidade BIM conseguem ler. Né? Então, quando eu gero lá o meu .ifc do QI Builder, o meu engenheiro de estruturas lá no TQS consegue ler. Ou o meu engenheiro de estruturas lá no Eberic ou lá no CPCAD consegue também exportar um arquivo .ifc e me enviar. E aí eu consigo abrir no QI Builder. Eu consigo enxergar lá também. Tá? Então, a gente já consegue ir trabalhando e já ir enxergando o que está acontecendo. Esses da família do QI, eles são bons para dimensionamento, né? Mas o Revit ganha em apresentação. Acho que por isso
assim, eu faço tudo no Revit, sabe, Maria Fernanda? Eu acho que é melhor fazer tudo em um programa só, questões de estar compatibilidade. Agora, com o UFC ajuda muito, né? Porque ele é aberto. Sim. Porém, eu estou fazendo o dimensionamento mesmo, ou por rotina, ou por tabela, né? Tanto a parte elétrica como hidráulica. Porque a senhora... Ai, não, a senhora adota o QI, né? Que já faz esse dimensionamento. Sim. Verdade. Eu ia perguntar essa questão de onde é que quais eram suas soluções, mas é o QI. No caso, eu não sou rica, eu não tenho como estar utilizando todos esses softs mesmo no Revit, versão estudantil. Tem uma projetista que trabalha comigo e ela prefere utilizar o Revit. Porque, assim, vai muito do projetista e, mais uma vez, da instrumentalização do profissional. Porque, como você falou, olha, eu não tenho como pagar o software, então eu preciso achar um outro software que me atenda. E isso faz parte desse entendimento, né? Desses desafios. Aí a gente vai atrás de soluções, né? Tanto que, como eu não tinha as outras, eu fui encontrar por rotina e tabela no Revit. E está solucionando muito bem. Sim, e tem a apresentação, né? Compatibilidade. Sim, a apresentação do Revit realmente ela é muito. É bem bonito, assim, né? Quando a gente vê assim, o projeto, ele fica bem bonito. Eu gosto também. Eu tenho mais. Oi, pode falar. A senhora está atuando também como projetista em empresa, né? Sim, eu trabalho no escritório aqui em São Paulo, mas nesse escritório eu trabalho só com BIM, né? Então a gente faz, por exemplo, igual eu falei, a gente recebe o modelo. Em alguns casos a gente modela para os projetistas também, tá? Por exemplo, eles fazem o projeto, entregam em CAD e a gente faz o modelo no Revit. Eles entregam ainda em DWG, né, professor? Isso, eles entregam para a gente e a gente modela. Sim, porque existe isso também, né? Esse processo, igual eu falei, dessa curva de aprendizagem. Como que a gente faz para implantar? Como que as pessoas vão começar a trabalhar? Então, a gente também atua, existe esse segmento, né, de modeladores BIM, das pessoas que falam, olha, pode fazer o projeto, eu estou aqui, o modelo para você. Né? Então, você tem aí um novo nicho. E foi muito interessante, porque eu comecei assim, né? Trabalhando com alguns engenheiros mais antigos, com muito conhecimento, e eu até brinco, falei assim, gente, eu comecei a acessar esse conhecimento e parece que não tem fim, sabe? Porque você começa a perguntar, você começa a questionar nesse processo de modelagem, olha, mas isso... É verdade, professor. Gente, vem muita coisa técnica, a gente vai aprendendo muita coisa, é muito legal mesmo. Aí tem vários grupos, né, de network que ajudam. Sim, tantos projetistas que têm tantas soluções diferentes, né? Eu também achei bem bacana. Um projeto, se você entregar o mesmo projeto para 10 projetistas, você vai ter 10 soluções diferentes. E se todo mundo sentar junto, nós vamos chegar numa 11ª. Porque é assim, entendeu? É claro que todo mundo quer chegar na melhor solução e todo mundo vai apresentar a sua, né? E aí depois eu acho que o BIM, ele traz isso, essa possibilidade de depois, então, para todo mundo poder sentar junto e falar, olha, tá, eu entendo que a solução da hidráulica seja essa e que seja interessante, mas não tá dando certo aqui com a minha estrutura. E a minha estrutura é mais engessada. Então, a minha instalação eu consigo desviar, né? Eu consigo pensar num outro traçado. Então, como que eu vou trabalhar isso para que isso chegue de uma forma mais eficiente, né? Para que isso chegue mais limpo, né? Para ser executado. Para não deixar isso acontecer lá na obra. Não ficar lá para o mestre de obras resolver de última hora, sem pensar, sem considerar muito, porque aí a pessoa está estressada, a obra é muita coisa. Aí chega, nossa, faz daquele jeito mesmo, entendeu? E aí, se faz daquele jeito mesmo, você já sabe que não vai ser provavelmente a melhor solução. Então, são aí alguns desses usos, né, do BIM. Mas eu utilizo, Ania, o Builder, mas assim, é porque eu trabalhei no CAD-PROD, aí depois no escritório a gente foi para o Lumine e para o Hydros, né? Então, seriam os 2Ds do AutoCAD. Então, para mim, naturalmente, foi mais fácil quando eu precisei fazer a migração do software, foi mais fácil migrar para o Builder, né? Que eu falei, poxa... Mas isso aí é porque a empresa que a senhora tem as licenças, Ou a senhora começou por meio de licenças estudantis?
comecei por licenças estudantis mesmo, né? Trabalhando, e no escritório eu tinha, né? Acesso. Mas hoje, atualmente, eu comprei a minha licença lá com eles, tudo certinho. Mas sim, eu comecei sim na faculdade, né? Tem que ser rica para ter essas coisas. Não, mas olha, eu vou falar que na Autoque ainda o precinho é melhor do que o da Autodesk, viu? Mas, assim, foi mais fácil, naturalmente foi mais fácil É investimento. Naturalmente foi mais fácil. Eu não estou fazendo propaganda de programa, tá, gente? Assim, eu só tô compartilhando com vocês o que naturalmente, foi mais fácil para mim trabalhar no BIM, tá? Como eu disse, são dezenas de softwares que hoje trabalham com a interoperabilidade BIM. Né? A gente tem aí o arquivo.ifc, o arquivo IFC, que ele, né, permite isso. Assim, eu estou falando pessoalmente de mim, os softwares que eu trabalho, mas claro que existem formas diferentes de trabalhar outros softwares. Mesmo o Revit, né? Não é só o Revit. Então, por exemplo, você tem ArchiCAD, o próprio SketchUp também gera IFC, arquivo IFC, tá? Então, assim, a gente tem uma centena, assim, de softwares que podem ser utilizados. Eu estou falando mesmo das minhas vivências e do que foi mais natural, mais lógico para mim quando eu fiz essa transição, tá? Então, como eu já trabalhava com AutoCAD 2D, quando eu pensei em trabalhar no BIM, né, em BIM, começar a trabalhar com a metodologia, eu falei, poxa, o que está mais próximo de mim? O que vai ser, assim, entre aspas, mais fácil, porque de qualquer forma gerou, né, foi um pouco... Sempre né, a gente fazer uma alteração de software, alteração de forma de trabalho sempre causa um certo desconforto, né, gente? É difícil, né? Mas foi mais fácil, foi o que eu encontrei ali de mais fácil. Hoje eu tô aprendendo Revit, mas eu tenho projetistas que trabalham comigo que só usam Revit e tabelas. E tá tudo certo, eles trabalham melhor assim. Trabalhavam antes só no CAD com tabela, então hoje foi mais fácil, quando eles mudaram, fazer a modelagem no Revit. Então, você vê aí, e funciona. Então, eu tenho, por exemplo, dentro da minha equipe, eu tenho um engenheiro de estruturas trabalhando com CPCAD, eu tenho outro trabalhando com TQS, eu tenho eu trabalhando com Builder, eu tenho outra projetista trabalhando com Revit, e a gente consegue montar todos os produtos, todos os modelos, a gente junta e trabalha. A multidisciplinaridade, né, professora? Oi, desculpa, eu não ouvi. A multidisciplinaridade. Você tem. Eu acho que essa é a grande beleza, assim, do Open BIM, né? Que a gente consegue realmente todo mundo conversar. Não é obrigatório. Ah, não, você vai ter que trabalhar no. Claro, eu tô falando assim, depende lá do plano de execução. Muitas vezes já vem delimitado. Então, olha, nesse projeto, e já aconteceu isso comigo, nesse projeto a gente vai usar só Revit. Então, eu automaticamente não posso usar o Builder para apresentar nada. Eu posso, por exemplo, fazer um cálculo nele, mas a modelagem final vai ter que ser no Revit. É isso que foi acertado lá no início do projeto, tá? Então, só para vocês verem que ele não... tudo vai depender mesmo desse kickoff inicial, assim, né, que a gente fala, do que é, qual que é o produto, onde que a gente quer chegar, o que a gente tem que entregar, tá? E aí, a partir daí, a gente vai moldando, né, a realidade do projeto no que a gente quer chegar. Mas alguém quer perguntar? Oi, Maria Fernanda, boa tarde. Tudo bem, Fran? Boa tarde. Joia. Então, eu queria fazer uma pergunta. Você que já trabalha, né, com o BIM, você percebe uma resistência por parte dos profissionais em adotar, em trabalhar com a ferramenta, ou pelo contrário? Você acha que está bem motivado? Os profissionais mais antigos tendem a resistir, tá? Mas isso é normal. Existiu uma resistência quando passou-se da prancheta para o CAD. Não vai ser diferente do CAD para o BIM. Faz parte, né? A gente tem sim alguma resistência, mas eu vejo que as pessoas estão se interessando mais, porque assim, para o cliente final, realmente o cliente final ele não entende, né? A gente que vai, o processo que a gente usa para entregar um projeto para ele
é o nosso dia a dia de trabalho. A gente tem que tentar entregar um produto legal, né? O BIM vai permitir que você entregue um produto mais assertivo, né? Então, é mais interessante. Então, assim, como a gente já tem ali algumas leis, né? Já pedindo para as pessoas, olha, em 2021 precisa ser assim, em 2024 precisa ser assim. No mês passado, o Vitor Cury, o Vitor Cury, eu participei de uma palestra com ele é diretor do DR aqui de Minas, fez uma postagem no LinkedIn falando que o primeiro projeto com a obrigatoriedade da metodologia BIM do estado de Minas Gerais tinha acabado de abrir um edital. Uma licitação, né? Edital. Então, assim, você já tem um projeto público que vai ser obrigatório. Então, a partir do momento que passa a ser obrigatório, a gente precisa começar a trabalhar com isso. Pode falar. No caso, naquele slide lá que você mostrou, um decreto, se eu não me engano, ele é para o Brasil todo? Para o Brasil. Então, a partir de 2021, não, 2022, no caso, é isso? 2024. A gente tem 2021, 2024, 2028. Certo. Aí a gente vai ter que colocar os projetos em BIM, no caso. Isso. Qualquer área da engenharia. Assim, a ideia é que, pelo menos para obras públicas, né? Mas os clientes também particulares, a partir do momento que eles percebem que existe uma metodologia de trabalho que pode reduzir custo, pode melhorar o planejamento e o gerenciamento de uma obra, né? Tudo vai girar em função do orçamento. A partir do momento que você apresenta uma solução, né, uma proposta que o cliente final entende que ele vai ter economia, é um pouco rápido para ele alterar. Não, então eu quero isso, né? A gente faz isso, né, no nosso dia a dia, né? Eu vou economizar, então é isso que eu vou querer usar. Mas, assim, a ideia do decreto são para obras públicas, né, inicialmente, mas é isso. Eu já vejo alguns clientes particulares, né, de construtoras particulares que já estão querendo ver, já estão querendo fazer uns projetos piloto, já estão querendo começar a entender, entende? Então, assim, a partir do momento também que o cliente, né, que vai te contratar, te pedir isso, aí a gente, como profissional, a gente também tem que estar preparado para atender, né? Então, assim, pode não ser... Ele coloca lá de meta, né? Então, a partir desse ano, a ideia era que a gente começasse a trabalhar com o BIM 3D, né? Então, trabalhar com modelagem e tudo mais. A partir de 2024, espera-se que também esteja dentro desse desenvolvimento de projeto, que a gente também esteja com 4, 5D, que a gente já comece a entender ali um orçamento e planejamento, né? E cronograma com a metodologia BIM, né? E aí depois, lá para 2028, já espera-se também que a gente consiga entregar um modelo como construído para a gente ter o gerenciamento dele no 7D, tá? Então, inicialmente fala-se em obras públicas, né? Mas é aquilo. A partir do momento que o cliente particular também entende que essa metodologia vai funcionar, ou que, eu já estou preparada para trabalhar assim no projeto público, então, já vou trabalhar assim mesmo, porque eu vou trabalhar em CAD em um e BIM no outro, fica... Então, a gente já vai automaticamente, eu acho que essa mudança ela acaba acontecendo de uma forma natural, assim, pelo menos eu entendo dessa forma, posso estar equivocada, né? A gente nunca é assim, nossa, eu tô falando é verdade absoluta. Não, são, assim, algumas percepções que eu tenho do que eu tenho trabalhado. Mas ok? Eu acho que minhas perguntas já foram respondidas. Eu gostaria de agradecer. Eu que agradeço. Então, muito obrigado aí pela aula. Obrigada. Foi um prazer. Eu vou só encerrar aqui, que eu tenho mais um derradeiro slide. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Meu áudio falhou um pouquinho. Alguém falou, depois eu peço para repetir, por favor. Então, qual que é a lição, né, que a gente traz, o que a gente pensa no BIM, né? Então, a solução é a engenharia aplicada
E a forma como a empresa, né, o escritório se organiza para utilizar o BIM de forma a potencializar a qualidade do seu trabalho. Então, assim, não vai fazer mágica se as pessoas também não estiverem todas no mesmo barco, todo mundo trabalhando pelo mesmo objetivo. Né? Então, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de processo, principalmente desempenho profissional das pessoas ali envolvidas. Então, a gente precisa que a equipe, que o time esteja unido. Não, gente, a gente quer chegar nisso, vai dar certo, né? E é importante saber que a equipe, as pessoas envolvidas, elas vão fazer diferença nisso, né? Porque, assim, a gente está ali o tempo todo, é um vai e volta. Então, realmente manter esse espírito de, não, vai dar certo. O interessante, o compromisso que a gente tem é que a gente entregue ao cliente, né? Um produto legal, um produto bom, tá? Bom, eu agradeço muito o convite do CREA Júnior, mais uma vez, me chamaram aqui para participar com vocês. Queria saber se mais alguém queria falar alguma coisa. Eu quero falar, Maria Fernanda, primeiramente, parabéns pelo Dia do Engenheiro, né? Obrigada. Obrigada. E a gente do CREA queria agradecer, foi muito enriquecedora a sua palestra, sua aula, né? Não foi nem uma palestra, foi uma aula. Obrigada, gente. E que a gente possa se encontrar mais no futuro, que você possa comparecer a outros eventos, é sempre muito bom pra gente. Com certeza. Com todo prazer. Para falar de BIM, gente, eu fico falando o dia inteiro, vocês têm até que me parar. A gente que trabalha com isso, a gente meio que fica, assim, tudo vira isso, sabe? Então, assim, às vezes as pessoas têm que falar, Maria, calma, não é o momento. Mas você ainda fala de um jeito empolgado que a gente empolga mais ainda. Perfeito. Exatamente, a gente faz isso, né? Mas quem se interessar, quiser também entrar em contato, eu não sei se eu coloquei, eu tenho meu LinkedIn, é Maria Fernanda Franco Roque, tem também a minha página no Instagram, eu costumo postar alguns projetos que eu faço lá, que eu desenvolvo lá, e foi legal também ter criado essa página, porque eu acho que o CREA Júnior, não tô fazendo propaganda, tá, gente? É só porque às vezes as pessoas entram em contato comigo lá, e eu sempre respondo, também gosto muito de trocar, a gente troca muita informação, acabou sendo até uma surpresa boa, eu fiz essa parte desse ano, nem pensei muito e como seria, qual seria o resultado, e acabou sendo bem legal, isso acabou sendo uma forma de troca, eu converso com projetistas do Brasil todo, e a gente tenta conversar e às vezes trocar experiências, então se alguém se interessar e quiser entrar em contato comigo por lá também, fiquem à vontade. Não, com certeza, pode deixar aqui. Eu vou escrever aqui, tá? O meu Instagram é eng.ffrmaria. Essa é a minha página profissional. Se alguém quiser entrar, ver. Tá um pouquinho desarrumado, tá, gente? Porque eu não tive tempo de arrumar o mosaico lá. Mas tem os projetos e se vocês quiserem, tiverem mais alguma dúvida, quiserem entrar em contato comigo, podem me chamar que a gente conversa por lá. Tá joia, Maria Fernanda, obrigada. Só elogios, como você pode ver no... Eu que agradeço, gente. Obrigada. Um ótimo sábado. Para você também. Obrigada a todo mundo que compareceu nessa palestra, galera. Obrigado. Obrigadão, gente.